Olá, o meu nome é Cris Gonçalves, eu sou jornalista, historiadora, radialista. Eu sou basicamente uma comunicadora. Minha vida inteira eu me comuniquei. Desde muito criança, minha mãe fala que eu ia até os produtos do armário do banheiro e ficava vendendo para o espelho a pasta de dente, a escova, o pente, tudo que eu encontrava ali. Eu sempre achei que a minha comunicação era a minha forma de chegar até as pessoas. E olhando hoje para trás, profissionalmente, o que eu consegui, os caminhos que eu galguei, as oportunidades que eu tive, todas sempre foram oportunizadas pela comunicação. Então eu vou contar para vocês agora um pouquinho sobre a minha trajetória em comunicação, sobre o que eu trago até agora, sobre esta malinha que a gente vai formando, sobre esta bagagem que a gente vai acumulando as nossas coisas, os nossos conhecimentos, as nossas experiências e para mostrar para você o que é possível oferecer e compartilhar hoje com você a partir deste meu conhecimento. Eu comecei em rádio em 93, a minha filha era muito pequena, tinha menos de um ano, e eu comecei na melhor rádio que tinha aqui em Santa Maria, minha cidade natal, Santa Maria, Rio Grande do Sul, que era Atlântida. Atlântida tinha 7 locutores e eles eram assim como ídolos da cidade, né? Eu ficava imaginando como era o locutor Sandro, como era o Cláudio, como era a Margot, como era o Paulo Ricardo. Eram locutores que realmente tinham verdadeira adoração, geravam nas pessoas uma admiração pela voz, né? E não se tinha como hoje se casa essa possibilidade de nós termos som e imagem, né? Mesmo em programas de rádio. Naquela época não, era só mesmo o som que nós tínhamos. E quando abriu a possibilidade que essa locutora foi para uma outra cidade, uma outra rádio, abriu e várias pessoas se candidataram para substituir e era uma responsabilidade realmente muito grande porque ela era uma super locutora. E eu sempre havia adorado rádio, eu ficava escutando rádio e reproduzindo o que as pessoas falavam, eu ficava prestando atenção, eu ficava sonhando ser radialista. E fui, e comecei passando etapas, mas não imaginava nada de como era uma rádio, só era uma apaixonada. Passei por várias etapas e tive a felicidade de ser a nova locutora da Atlântida. E a Atlântida é uma rádio de grandíssimo alcance aqui no Rio Grande do Sul, então ser locutora da Atlântida para mim foi a minha primeira grande conquista em termos de comunicação. Depois que eu trabalhei na Atlântida, eu tive a oportunidade de trabalhar na Transamérica. A Transamérica tinha uma filial aqui na minha cidade, então nós fazíamos algumas ações na rua, algumas ações em escolas, era fantástico também. Sempre me causou grande satisfação, grande orgulho fazer rádio. Acho que rádio é a maior escola de comunicação possível, porque só nós temos a voz, o carisma, a ênfase, a forma com que nós falamos para trazer o ouvinte. Então não temos outros recursos como a própria TV, que eu acho que é uma comunicação mais fácil de ser feita. Depois da Transamérica, eu fui embora para um outro estado e lá eu continuei em rádio. Trabalhei em rádios no norte e aí eram experiências incríveis. Teve uma rádio onde eu trabalhava que ao chegar, o morador da rádio, que era porteiro, mas também morava, ele dormia em um colchão em frente à porta do estúdio. Então as primeiras vezes era bastante chocante para mim, porque tinha que chegar, bater, jogar pedra, até ele acordar, tinha que ir antes do horário, e ele então acordava, o nome dele era Bruno, ele acordava e ele voltava a dormir imediatamente. Então para passar às vezes para o estúdio tinha que desviar o colchão dele para chegar na porta e entrar e começar o programa. E uma outra peculiaridade deste programa, neste local, era que nós tínhamos que levar, né, na época era CD, era pendrive, porque a rádio não oferecia nada disso. Então só tinha o microfone. Então as músicas e o que fosse ter no roteiro da rádio, cada locutor era responsável pela sua programação. Também foi uma grande escola, foi muito bom, eu gostei demais, eu lancei lá um programa que era de hip hop. Primeiro foi de pagode, teve uma boa aceitação, era no meio da manhã. Depois eu passei para tardinha nos domingos e era hip hop. Ninguém ainda tinha ouvido falar em Racionais, ninguém conhecia esse estilo de música, mas acabou dando muito certo. O meu nome na rádio era Cris Maluca,
e o nome do meu programa era Fala Maluco. Então o pessoal ligava e eu já colocava a pessoa no ar sem saber o que era, sem saber previamente o assunto, e a pessoa falava alô e eu falava fala maluco, e aí o maluco falava o que ele tivesse a fim de falar. Às vezes dava muito certo, às vezes dava muito errado, mas aí tinha sorteio de lingerie, sorteio de CD, sorteio de jantar, uma porção de coisa, uma grande escola. Eu gostei muito de fazer rádio. Foi em Boa Vista, Roraima, foi fantástico. Depois de lá, nós fomos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá eu também tive a oportunidade de trabalhar numa grande rádio, na Mega. Gostei muito de trabalhar na Mega, mas era um horário que era das 6 à meia-noite, a rádio era bastante afastada, então eu não me demorei muito nesse trabalho, porque eu tinha crianças pequenas e demandava uma logística complicada para eu conseguir associar esse horário de rádio. Retornando para Santa Maria, eu trabalhei aí fomos morar em Minas. Nós moramos em vários estados, porque meu marido era militar. Nós fomos morar em Minas, em Juiz de Fora, e lá eu trabalhei na Rádio Itatiaia. E a Rádio Itatiaia, ela tem um padrão de locutores com vozes muito bonitas, com dicção muito bem articulada, com uma postura vocal, com uma postura inclusive de formalidade, de comunicação. Então também foi uma outra escola, um bom parâmetro, né, da Cris Maluca para locutora aí da Rádio Itatiaia. Também foi uma grande honra para mim trabalhar na Rádio Itatiaia em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Depois, retornando para Santa Maria, trabalhei rapidamente na Rádio Itapema, e depois se abriu um horizonte novo, que era um horizonte de TV. E eu achei a TV a coisa mais fácil de ser feita, porque na TV nós temos então esses outros recursos, né? Nós não contamos apenas com a nossa voz, nós contamos com a nossa forma de falar, nós podemos usar a nossa linguagem corporal para nos comunicar, nós podemos ser mais envolventes, mais carismáticos, a nossa comunicação visual é muito importante. Acabei tendo aqui em algum momento 3 programas de TV, o nome do programa era Carpe Diem, e era o Carpe Diem Entrevistas, onde eu conversava com pessoas interessantes, pessoas que agregavam de alguma forma com informação, com música, cultura, com o seu trabalho, com inovação, enfim, não tínhamos critério, eram pessoas interessantes em todas as áreas. O Carpe Diem Imóveis, onde nós vendíamos só imóveis, né? Então eram só parceiros de imobiliárias, onde nós vendíamos todo tipo de imóveis, casas, apartamentos, coberturas, terrenos, absolutamente tudo. E tinha o Carpe Diem convencional, que era aquele Carpe Diem que era bem comercial. Nós íamos em lançamentos, coquetéis, nós mostrávamos o que tinha de interessante na cidade, em termos de gastronomia, moda, educação, beleza, então era bastante diversificado. Foi a maior e grande escola da minha vida, porque afinal, neste programa eu trabalhava não só como apresentadora, mas também fazia a produção, fazia vendas, tinha pessoas incríveis que compunham a empresa, certamente, mas foi um programa onde eu tirei muito de criatividade, de comunicação, de cativar as pessoas. Nós fazíamos cobertura de show, aí teve show do Catra, teve de tudo. Eu tenho no meu canal do YouTube alguns vídeos que eu deixei ainda publicados e mostram um pouco. Tivemos por algum momento também o Carpe Diem pelo Brasil e gravamos em Belém do Pará. E Belém do Pará, que é uma cidade, um estado que eu amo, e lá nós mostramos as belezas naturais, e a ideia era de darmos continuidade nesse sentido, de andarmos pelo Brasil mostrando as belezas do Brasil. E depois o programa teve o seu término em função de algum desacerto entre o canal gerador e a Ancine, e o programa terminou. Mas eu sempre continuei com comunicação, seja no meu canal do YouTube, onde é um canal mais destinado a beleza, a rejuvenescimento, mas também tem dicas de saúde, é bem diversificado, e também pelas minhas redes sociais, então sempre trazendo a comunicação. Recentemente descobri, ou o TikTok me descobriu, e nós estamos fazendo uma análise corporal e verbal dos participantes do Big Brother Brasil, e em seguida de próximos e outros grandes eventos e seres que surgirem de interessantes aí no nosso país. E essa é a minha trajetória até agora. Vocês observem que sempre pautada na comunicação, sempre pautada na possibilidade de ensinar e trocar com as pessoas o que exige, o que requer para se falar bem. Esqueci que neste momento todo da trajetória eu tive um convite para começar a ministrar aulas de oratória, e foi um convite que me pegou de surpresa, porque até então eu sempre trabalhei com comunicação, mas ainda não tinha
trocado, ainda não tinha compartilhado essa experiência. E aceitei o desafio e de lá para cá tenho formado turmas sensacionais de pessoas que muitas vezes acreditam que não conseguiriam ou não conseguem se comunicar e quando vêm estão falando, estão defendendo seus argumentos, estão progredindo nas suas carreiras porque conseguiram, a partir do aprendizado das técnicas e com muita prática, fazer da comunicação algo natural nas suas vidas e espontâneo. Muitas pessoas que tinham dificuldade também em defender o seu argumento socialmente, ou pessoas que queriam se firmar na carreira política, mas não tinham um alinhamento de linguagem corporal, dress code, verbal, pessoas que se preparam para concursos públicos. Então nós temos realmente diversificado muito o nosso nicho, cada vez mais se ampliado, de pessoas que buscam o acesso no aprimoramento, né? Aprendizado e aprimoramento desta habilidade que é a comunicação. Não se preocupe se você não se considera um bom orador ou um bom comunicador, porque a comunicação, a oratória, é uma habilidade que pode e deve perfeitamente por qualquer pessoa ser aprendida e aprimorada. Essa é um pouco da minha trajetória profissional. A partir de agora nós teremos turmas de oratória, turmas de curso online, para que se torne possível para você, dentro dos seus horários, dentro das suas possibilidades, ter acesso às técnicas e às práticas para se tornar um bom comunicador. Um grande beijo para você, adorei começar a contar um pouco da minha história. Confira aí no link mais informações. Um beijo e até a próxima!